Hilary, Jairo Moraes. Quero cumprimentar as pessoas que representam a imprensa aqui, começando pela casa, o Alexandre Salvador, o Nelson Farias, o Lucas Fac, Arthur Ricardo Casa, dando também as boas-vindas aqui ao Jair Aguiar, que representa hoje a 104 FM. Seja bem-vindo, participando do nosso trabalho, nos estamos prestigiando. É sempre bom estar no meio nosso para divulgar as ações dos vereadores. Muitos vereadores são bem intencionados, têm a forma de dizer as coisas, as expressões muitas vezes não saem de acordo com o pensamento, mas sempre leva nessa casa, que todos aqui temos boa intenção para que o povo saiba que nós estamos aqui para legislar e fiscalizar, sempre em favor do povo. É esse o nosso objetivo, para isso que fomos eleitos, para isso somos representantes. Quero também cumprimentar aqui o Wilson Berter, secretário da Administração do município de Itaió, cumprimentar os ouvintes da Rádio Educadora e internautas. Até com a fala que teve aqui antes o nosso secretário de Educação da Administração do município, Wilson Berter, parabéns pelas explicações. É isso que a pessoa que assume a cadeira de administração, de gestor, ajudando o gestor, que é o prefeito, na execução dos trabalhos, faça seriamente. Você falou que os documentos você faz no X, na situação de conversar, de dialogar para que os procedimentos sejam corretos. Também sou contador, sei o que um contador deve fazer para os procedimentos, na acerto de contas, tem que ser feito correto dentro dos procedimentos. E quando você falou que os secretários terão em suas pastas os valores do orçamento distribuído conforme o orçamento feito aqui na sexta-feira à noite, quando aprovamos em audiência pública o orçamento para 2012, cada secretaria tem os valores orçados para seus gastos. E quando um secretário está frente de secretaria, primeira situação, secretário não é só para cargo político, secretário também é político e tem que entender a situação que faz. Você hoje está na Secretaria de Educação, pode ser um cargo político da Secretaria da Administração, é um cargo até político, porque é comissionário indicado pelo prefeito, mas acima de tudo tem que ser uma pessoa capacitada e entendendo aquilo que faz. Porque hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal, onde a responsabilidade é compartilhada. Se implantar na Prefeitura de Itaió esse sistema, que cada secretário assume a responsabilidade na sua secretaria, a coisa vai funcionar. Porque passa a ser sério, com responsabilidade, e não só sobrando para o prefeito ou o secretário da administração. Onde já começa o andamento correto na forma da compra de mercadorias. Muitas vezes nós, contadores, recebemos a nota em nossa mesa, que foi comprada ontem, já estamos no dia seguinte, com a atualização dos dados no sistema. A Câmara de Vereadores aqui já tem esse procedimento adotado, antecipado, quando a vereadora Yara era presidente dessa casa, já fez um convênio com o CIAS, onde nós informamos diariamente a movimentação da Câmara. Então, a nossa responsabilidade como contador é estar sempre em dia. Muitas vezes reclamo quando a nota chega atrasada, porque até entender a situação que foi. E isso no setor público, primeiro tem que ter a reserva dos valores, a ordem, para depois fazer a compra, daí o empenho reservado para executar a compra, a liquidação e o pagamento. É esse o procedimento. Parabéns, se você conseguir implantar na nossa Prefeitura de Itaió esse sistema, já está de parabéns. E um dos atos que você falou aqui, é a partir do ano de 2012, de janeiro, vamos colocar aqui como desafio, vamos aprovar a lei agora em dezembro, permitindo com que para a Câmara venha só o movimento em forma digital. Não precisa mais trazer esse caminhão de papeladas para nossos arquivos aqui da Câmara, que não tem nem lugar onde colocar. E, acima de tudo, não podemos nem nos ver livres, porque a lei não determina, a nossa lei orgânica pede para guardar esses documentos. Quando podemos ter esses documentos em pequeno espaço, na parte digital, aonde todo vereador aqui poderá ter acesso. Imaginemos nós, vereadores, com mais de 1000 empenhos durante o ano, olhar empenho por empenho para descobrir a situação daquela licitação, o que foi comprado, o que foi feito. E quando tem um sistema, nosso sistema aqui usado no Itaió, o sistema Beta, aonde facilita essa busca de dados. Simplesmente num toque rápido, você tem tudo aquilo que você procura buscar um pequeno espaço de tempo, aonde o sistema eletrônico nos fornece essa habilidade.
e que seja até, não só um disquete, um ramal direto da Prefeitura na Câmara, onde disponibiliza na Prefeitura as informações. Vamos fazer essa lei, porque temos que mudar a lei orgânica, nós temos que mudar a lei orgânica para valer o próximo ano. É um desafio que temos aqui para nós vereadores, sentarmos e conversarmos com o prefeito para que seja feita essa lei, e a partir do dia 1º de janeiro nós fazemos dessa forma. Uma forma inteligente, uma forma prática, e até o Tribunal de Contas. A partir desse ano, nem o balanço será mais emitido em papel, e sim via e-mail eletrônico. Parabéns por essa iniciativa, estou confiando nessa administração, tomara que você fique até o final, né, a propósito de ficar até o final de 2012, para que isso também se concretize no nosso município. Sucesso, bom trabalho e boa sorte. Tivemos aqui na sexta-feira, dia 18, nesta casa, audiência pública onde falava sobre o orçamento municipal para o exercício de 2012. Havia várias pessoas presentes nessa audiência, onde ela foi falada, foi passada aos ouvintes através do secretário de administração, Nilson Werther. As pessoas entenderam porque foi de uma forma sucinta, prática, dentro de um tempo reduzido, e as pessoas que estavam aqui entenderam o quanto o Taió tem para gastar. A possibilidade de um valor de 30 milhões de reais para ser gasto no ano de 2012. Então, esse dentro do orçamento nosso está distribuído pela Secretaria nesse valor. Então, o movimento geral da Prefeitura gira em torno de 30 milhões para o ano de 2012. Então, cada setor, ali estava destinado os valores, aonde poderão ser gastos dentro daquelas contas que fazem parte do balanço do nosso município. Então, ali estava todos os orçamentos, as pessoas, quando tem uma audiência pública, é bom que compareçam, para entender até essa forma de fazer a audiência. E em seguida, às 19 horas, tivemos uma audiência pública referente a emendas parlamentares de indicação popular, de iniciativa popular. É que a partir de agora, no ano 2012, conforme as notícias que chegaram e dentro do orçamento para 2012, cada município irá receber de direito, de fato, valores que lhe pertencem. Taió, por ter aproximadamente quase 20 mil habitantes, passando 18 mil, vem a Taió o valor de 500 mil reais. Esses 500 mil reais, segundo as regras, deve ser destinado em audiência pública ou, se não for destinado os valores, ele será gasto na educação, na saúde no município. Assim vai acontecer em todos os municípios. Mas nós aqui em Taió tivemos a felicidade de reunirmos, nesta sexta-feira que passou, duas comunidades. A comunidade da Vila Mariana e a comunidade da Rua do Francisco Tomazoni, aonde essa verba de 500 mil reais ela foi distribuída em duas partes. Uma parte, praticamente quase 330 mil reais para a construção da galeria na Vila Mariana. Foi aprovado, está em ata, e mais de 177 mil para a construção de pavimentação de rua na Rua Francisco Tomazoni, aproximadamente 225 metros de pavimentação naquilo que foi no projeto. Então tinha dois projetos, de acordo com a tabela, né, que consta na Caixa Econômica, dentro dos procedimentos legais, foi feito essa audiência e aí foi destinado esses valores para as duas comunidades. As pessoas que vieram aqui conversaram, discutiram, debateram as ideias e no fim se chegou ao entendimento e se aprovou dessa forma para que seja feito os trabalhos a partir do ano de 2012. Então já é um avanço e isso vai ser concretizado. Em 2012 teremos mais valores, assim continuará sucessivamente todos os anos, aonde as comunidades se reunindo, se interessando nos valores para melhoramento das ruas da cidade ou até uma compra de máquina. E neste ano de 2011 foi aprovado para 2012 a construção da galeria na Vila Mariana e a pavimentação da rua na Vitor Conde. Sábado que passou tivemos um encontro de vereadores no município de Rio do Campo, onde encontramos todos os vereadores e a Câmara de Taió. Tivemos presentes os 9 vereadores, prestigiando o município vizinho, e ao chegarmos em Rio do Campo demorou até a chegada pela lamentável e lastimável situação que se encontra a estrada do município de Passo Manso a Rio do Campo. Demorou uma eternidade para chegar lá. São providências, o governo do estado tem que tomar urgentemente, que é esse município
está sem praticamente estado de acesso